Há dimensões espirituais que são só acessadas quando a voz do Espírito ultrapassa a lógica humana. Os céus não se abrem para curiosos, mas para aqueles que decidem permanecer. O tempo de sacudimento já começou. Acesse nossa loja através do nosso QR Code ou pelo nosso site. Se há algo que provoca a sede, é o sal. Onde nós precisamos chegar, onde nós precisamos entrar nesse ponto, sal. Aqui na minha introdução, sal, daqui a pouco nós vamos aqui no texto-chave, sal, ele era antigamente usado como um salário. Os soldados romanos, se você quiser anotar, você anote, que é de grande importância, mas depois, se você quiser depois ver a pregação também, vai ficar, está sendo gravada. Então, sal significa, na época do bronze, salário. Os soldados romanos trabalhavam para ganhar sal. O sal, ele era um conservador natural. Roma, na verdade, ele conquistava os territórios, por quê? Porque ela precisava conquistar as minas de sal. Porque era o sal que conservava, tudo se usava sal. Tudo precisava de sal. Até daqui a pouco nós vamos ver na palavra, lá em Levíticos, que precisava colocar sal nas ofertas de cereais. E sal também era um símbolo de aliança do Senhor para com seu povo. Então o sal tem um simbolismo fora do normal. Abra sua Bíblia, por gentileza, ali em Cantares de Salomão, capítulo 3, no versículo 6, 7 e 8. Já vamos começar, porque esse tema é sal. O sal, ele vai gerar fogo em você, vai gerar avivamento. O sal é oração, vida de oração. Sal é vida de oração. Você não pode parar de sacrificar. Tem que sacrificar, continuar sacrificando, não parar, não pode parar. Mas, pastor, eu fiquei um pouco desanimado de sábado para domingo, terça-feira teve ali mais uma avivada, mas na quarta-feira eu fiquei meio assim. Ei, não pare, continue sacrificando. O segredo é continuar caminhando nos cultos terça, quinta, domingo. É continuar disponíveis, é continuar vindo, quem puder faxinar, faxina, quem puder ajudar, ajuda, quem puder ser voluntário, ajude. Faça alguma coisa, sacrifique, suba monte, faça alguma coisa. Porque você está gerando o quê? Você está gerando sal. E sal é oração. Sal significa sazonalidade. Anota aí. Sal significa sazonalidade. Quem é da área da administração de empresa vai entender bem essa palavra. Sazonalidade. Sazonalidade significa alta temporada. É algo que tem uma demanda, produz um exemplo. Se você vende pizza, você vai vender pizza de janeiro a janeiro, porque não tem época. Frio, calor, você come pizza, um exemplo. Tá? Mas picolé, você vai vender mais no verão. Então, a sazonalidade dele, a produtividade dele é mais no verão. Já pizza, um exemplo, já você consegue vender de janeiro a janeiro. Ó, pizza é só um exemplo, tá? Que a nossa igreja é uma igreja saudável, tá bom? Não quero apanhar. Então, sal significa isso, sazonalidade. Sazonalidade significa produtividade. Você produz de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. 7 dias na semana, 24 horas por dia. Precisamos ter um coração apaixonado, avivado. Eu sei que nós somos seres humanos, tem momentos que a gente não consegue, a gente fica um pouco limitado, cansado, não tem como a gente produzir a esse nível, mas quando a presença do Senhor ela nos invade, o sal ele nos invade, nós estamos avivados a cada culto, mesmo cansados, mas estamos aqui. Quantos aqui chegaram do trabalho? Quantos aqui não estão cansados? Mas você o que? Perseverou, você está gerando sal, você está gerando sacrifício, você está se entregando, você saiu da sua casa, você largou o que tinha que fazer para estar na casa do Cordeiro. Então você está gerando sal. Eu estou indo aqui conforme o Espírito Santo, tem muita coisa anotada ali. Então diz assim no texto-chave,
Ó quem vem correndo pelo deserto com uma nuvem de fumaça, cheirando incenso e mirra e vários outros perfumes. Pode passar? Olha a liteira de Salomão, cercada por 70 homens valentes, escolhido entre os melhores soldados de Israel. Todos eles lutam bem com espadas e sabem proteger a vida do rei. Estão armados, prontos para defender o rei dos pavores da noite. Por que esse aqui foi o texto-chave? O nosso pai espiritual tem falado sobre deserto. Na verdade, quando tem algumas bíblias aí que está dizendo carruagem nupcial. Na verdade, Salomão ele dá uma ordem para que a sua noiva fosse pega de um local para o outro porque ela estava sendo levada para o casamento. Então, avivamento é casamento, avivamento é entrega, avivamento é constância, não para. Avivamento é sacrifício. Então, quando fala essa que vem no deserto, essa que vem do deserto, cheirando. Calma aí, volta lá. Então, essa que vem do deserto é a noiva, somos nós. Precisamos passar pelo deserto. Sal é deserto. Para que nós venhamos refletir, para que nós venhamos aprender, ser refinados, passar pelo processo. Sal é deserto. Sal é deserto. O deserto também, ele gera purificação, refino. Aí vem dizendo aqui, ó que vem pelo deserto como uma nuvem de fumaça. Uma noiva em brasas. Uma noiva em chamas. Com cheiro de mirra, com cheiro de diversos perfumes. Incenso, mirra e vários outros perfumes. Esse perfume, esse cheiro é a santidade, meu querido e minha querida. Quando você sacrifica, quando você se entrega, quando você gera sal na sua oração, na sua vida de oração, numa vida de oração diária, porque os sacerdotes e levitas, o que eles faziam? Eles sacrificavam 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. E se queimava ali um cordeiro. Era um cordeiro para ser sacrificado pela manhã e pela tarde. E nesse sacrifício tinha que colocar sal. Não podia faltar o sal. Não pode faltar o sal no seu sacrifício, na sua entrega. Não pode faltar. Não pode faltar a oração. Não pode faltar o jejum. Não pode faltar a palavra. Mas em especial não pode faltar a sua vida de oração. Porque é a vida de oração que te conserva. Lembra que foi falado que o sal é um conservador natural? Não tinha geladeira na época, era o sal que conservava. Então, o que nos conserva para que nós venhamos avançar, continuar, não parar, para que o fogo do avivamento continue na minha vida e na sua vida, meu querido e minha querida, é o sal. É uma vida de oração constante que você não para. Mas o que me chama a atenção, pastores, que o povo judeu eles sacrificam às 9 e às 3 da tarde. E aí emigrar? Global, o que ela faz? Quais os comandos que você entra? Tem comando que não para. São 8 comandos que não para. Tem gente ali intercedendo o tempo todo. Você pode entrar no horário que você tem disponibilidade. Então você entra ali no horário e você entra e você discorre ali em oração, em intercessão. Você entra naquela dimensão de sal. Os judeus têm só 9 e 3 da manhã. 9 da manhã e 3 da tarde, desculpa. Você tem 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 3 em 3 horas, o nosso ministério tem clamado, tem orado, tem adorado, tem chamado a atenção do Senhor, tem provocado a sede. Sal. Sal. Então nós somos privilegiados. Porque nós não paramos. É uma igreja que não para, é uma igreja constante. Entre lá num comando lá. E é bênção. Eu estou aqui, discorrendo.
Vamos deixar que o Espírito Santo nos levar. Lembrando aos senhores que essa mensagem não é uma mensagem romântica ou almática, não. É uma mensagem de avivamento. É uma mensagem para você se apaixonar mais pelo Cordeiro. Como o nosso bispo falou na terça-feira, o que depois de um encontro daquele de avivamento que temos que fazer, nos apaixonar, se apaixone mais pelo Cordeiro. Veja essa palavra e se apaixone mais. Se entregue mais como a noiva ela se entregava para o seu noivo. Aqui nós vamos aprender com a noiva do rei Salomão, o que é manter a sede e a fome pela presença do rei. Ela tinha fome e sede pela presença do rei, e o rei também tinha fome e sede pela presença dela. Era uma troca. Ela era apaixonada, ele era apaixonado. Nós vamos ver aqui juntos em Cantares de Salomão, era uma entrega de ambas as partes. Não tinha só uma entrega da parte do rei, ou uma entrega só da parte da noiva. A entrega era de ambas as partes. Era mão dupla, não era uma mão única. Aqui eles estavam, meu querido e minha querida, apaixonados, entregues, mergulhados. Mergulhados. Rocontriefandriachana. Meu Deus, que presença maravilhosa. Estou sentindo um fogo aqui nas minhas costas. Meu Deus. Um ponto importante, não podemos ver como foi falado, ou imaginar Cantares de Salomão como uma forma aí, porque é muito raso. É muito raso um relacionamento, vamos dizer assim, de um homem para com a esposa comparado com o noivo e a noiva. Uma relação de homem para com a mulher, numa relação sexual, é muito raso para a profundidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque às vezes uma relação de um esposo para com a esposa é algo passageiro, você tem aquele momento maravilhoso, você sente aquele momento, mas acontece que é algo passageiro. Mas quando você gera sal, quando você tem intimidade com o Cordeiro, quando você vai para o secreto com o Cordeiro, meu querido, é algo constante, que não para, é uma presença que você está no teu secreto, você sente aquela presença maravilhosa que te invade, daqui a pouco você está intercedendo, daqui a pouco você está adorando, daqui a pouco você está se rendendo, algo começa a acontecer de uma forma extraordinária, porque não é algo limitado da minha e da sua carne. Não é. Porque é algo mais profundo, é algo que você vai no secreto, porque a Bíblia diz ali no Novo Testamento que o Senhor, quando você está no secreto, quando você faz no secreto, Ele vai te recompensar. É Ele que te recompensa. Você não precisa ficar à mostra, mostrando para os outros, é Ele que te recompensa. A recompensa vem dEle. E tudo para Ele. Então aqui, para que você possa entender, porque eu vou entrar em alguns versículos, para que você possa entender, eu não estou tratando ali relacionamento de homem com mulher, eu estou tratando do noivo, o rei da glória, o rei do universo para com a noiva, comigo e contigo. Estou falando noiva, aqueles que sacrificam, aqueles que geram sal. Sal é sacrifício. E você tem sacrificado, você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Rofandrie. Aleluia. O simbolismo de sal, meu querido e minha querida, é pureza, preservação, inocência, santidade e sinceridade de caráter. O simbolismo do sal é isso. Mais dele em nós. Já vamos entrar aqui no nosso desenvolvimento, mas abra lá em Levítico capítulo 2, versículo 13, por gentileza, Levítico, capítulo 2, versículo 13. Todas as ofertas de cereais devem ser temperadas com sal. Ó, o sal não pode ficar de fora. Ó o sal aí. Não deixe faltar o sal nas suas ofertas de cereais, pois o sal lembra a aliança de Deus com o seu povo. Coloque sal em todas as suas ofertas. Coloque oração, coloque entrega, coloque teu esforço, coloque teu suor. Meu querido, sal também significa suor, é teu dinheiro, é o teu investimento. Coloque o teu melhor. Sal. É a tua oração. No caso aqui estamos tratando de uma vida de oração. Sal. Precisamos. Então lá em Levítico nós vemos que oferta de cereais, em especial oferta de cereais, tá?
Tem que ter sal. Se não tiver sal, papai não recebe, não tem graça, não tem sabor. Você come alguma coisa sem sal? Não tem graça, né? Você não pode comer sal em excesso, mas não tem graça o sal. Sem sal não tem graça. Não tem graça nenhuma. Não tem graça. Aqui no nosso desenvolvimento, vamos aqui analisar alguns pontos para que o fogo do avivamento do noivo não se apague em nós. Não pode se apagar o fogo do avivamento. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 4. Nós vamos aqui dissecar e discorrer no livro de Salomão. Nós vamos fazer um paralelo em alguns versículos, mas em especial o livro de Salomão. Tá bom? Lembra, não veja a palavra como relacionamento de homem para com a mulher. Veja você tendo intimidade no teu secreto com o Rei da Glória, você dançando com ele lá no teu secreto, porque eu sei que você dança. Eu sei que você mergulha, eu sei que você chora, eu sei que você faz loucuras de amor ali no seu secreto. Você faz aqui, por que você não faz lá? Nesse sábado e domingo tinha muitos apaixonados pelo Cordeiro aqui, fazendo loucuras de amor, gritando, se jogando, se humilhando, se rendendo, é desse jeito. Se você faz em público, no teu particular então, acho que você faz dobrado. Amém? Diz assim, Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 4. Leva-me com você, venha, vamos correndo. Introduza-me, ó rei, nos seus aposentos. Isso, mantenha sempre na tradução Bíblia Viva, show de bola. Ó rei, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Com toda razão você é amado. Corra-me, introduza-me nos seus aposentos. Precisamos ser uma noiva que corre, que é desesperada pelo secreto. Calma aí, tipo assim, eu tenho que correr para o meu secreto, eu tenho que correr ali para o meu quarto de guerra, eu tenho que correr ali para o meu secreto em oração, em adoração, eu preciso correr. A noiva, ela era desesperada ao ponto de dizer, leva-me com você, vamos correndo, introduza-me. Ó rei, nos seus aposentos. Leva-me no teu secreto, eu quero entrar no teu secreto. Uma noiva desesperada, querendo noivo, querendo intimidade com o noivo, meu querido e minha querida, é você entrar na intimidade com o Cordeiro. Não veja Cantares de Salomão como a intimidade de um homem para com a mulher. Na vertical. A gente pode aplicar entre os humanos, mas veja mais na vertical do que na horizontal. Então você vê uma noiva desesperada, apaixonada, querendo mais avivamento, querendo ele, correndo, sai daqui do culto já querendo entrar no comando de oração, porque quer mais de Deus. Eu quero orar, eu quero clamar, eu quero me entregar, eu quero mergulhar mais fundo no Cordeiro. Eu não vou parar, eu quero mais, eu vou correr, eu quero ele, eu preciso dele. É dessa forma e desse jeito, você não pode parar. O fogo do avivamento já caiu aqui, sábado e domingo, algo está aberto sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu querido. Você não pode parar, você tem que continuar sacrificando com sal. Sal é sacrifício de oração, de entrega. Você não pode parar, você tem que continuar. Nós não podemos parar, porque algo foi derramado. O nosso pai espiritual tem sacrificado tantos ataques, tantas coisas, mas ele permanece firme para que eu e você venhamos avançar, para que eu e você permanecemos firmes e constantes. Nós não podemos parar. Nós precisamos ser famintos, precisamos ser sazonais, precisamos produzir, meu querido, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Mas de segunda a segunda que eu falo é os cultos, terça, quinta e domingo, tá bom? Mas se tiver mais atividade, mergulha, monte, vai e se entrega. Eu posso ser sincero para os senhores, eu já fui de tantas igrejas, mas nunca vi uma igreja tão sedenta como essa. Tem missão no monte, vai, vamos fazer isso, tem faxina, tem aquilo, tem uma igreja sedenta. Uma igreja que é apaixonada, que quer mais e mais, porque o nosso pai espiritual tem gerado o que na minha vida e na sua vida? Sal.
Sal, sacrifique, não pare, lê Bíblia, faça isso, faça aquilo. Ele fica até altas horas para estimular, para tirar a gente aí do horário desse mundo, porque muitas das vezes, eu era militar. Eu tinha o horário todo regrado. Aí chegando em casa meia-noite, 1h, depois eu fui entender, calma aí, parece que meu dia esticou, muita coisa esticou. É assim ou não é? O seu dia não estica quando você... Muitas das vezes eu sei que é curto, mas aquilo que tem sido derramado sobre as nossas vidas parece que estica, você consegue fazer uma gestão do teu tempo assim, rápida, você tem que ser ágil, rápido, porque esse ministério nos proporciona isso. Poxa, pastor, eu não consegui me adaptar. Calma, você vai se adaptar. Eu consegui, era ex-militar, horário... E militar é chato. Pai militar, família de militar. Então é complicado. Então precisamos entender e ter sentimento da noiva. Correr para os aposentos do rei. Entre nos aposentos. Entre. Você tem livre acesso. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso. Livre acesso no teu secreto para mergulhar, se entregar. Vamos correr, porque é muita informação aqui para a gente ter mais palavras de avivamento sobre as nossas vidas. Porque a nossa função como pastor é o quê? É te inflamar um pouquinho mais. A função do pastor é o quê? É cuidar do teu coração. Não tomar o teu coração para nós. Nós não podemos fazer isso. A nossa função aqui é cuidar do seu coração. Expandir o teu coração, ter mais sede, mais fome pelo Cordeiro. É você sair daqui constrangido, é preparar teu coração para mês que vem, quando no próximo encontro de sedento, nosso pai espiritual fazer uma repartição, teu coração está preparado para receber. A função do pastor, do bispo vai ter um pouco mais fundo do que o pastor, porque é uma palavra de mais assentamento e fundamentação. Mas a nossa função como pastores é preparar o teu coração para mais derramar o que está para vir aí. Estão sabendo que mês que vem vai acontecer? Hã? Não está sabendo? Quem está sabendo que está para acontecer o próximo encontro, mês que vem? Está sabendo, não? Então, vai ter mês que vem, né? Mês que vem vai ter mais um encontro dos sedentos pelo avivamento. Dá um aplauso para o Senhor, agradeça a Ele. Porque o avivamento caiu aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso. Então, meu querido, lá em Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 4, precisamos correr em oração, em adoração, jejum, palavra. Lá, no caso, aqui o versículo paralelo. Aqui eu estou pregando, mas ao mesmo tempo estou te ensinando. Daqui a pouco você vai pregar também, tu já vai pegando aqui, a dica que eu estou falando. Amém? Lá em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 12, diz assim: ó rei, o rei está deitado. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 12. Ela estava desesperada, correndo para estar ali. Ó rei, o rei está deitado em sua cama, encantado com o meu delicioso perfume. Ela correu, desesperado pelo noivo. Você entrou numa nova dimensão de oração. A tua vida de oração, você exala a santidade. O teu perfume é santidade, o teu perfume, quando você ora, uma vida de oração gera em mim, você, meu querido e minha querida, mais santidade. Você começa a lançar no ar um cheiro diferenciado quando você se entrega em oração. Ele ficou maravilhado com o delicioso perfume que ela exalava. Ele estava deitado no aposento dele. Então seja uma noiva desesperada, apaixonada, avivada pelo seu noivo. Segundo ponto, lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron. Volta lá por gentileza, estava lendo aqui na minha Bíblia. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Pode passar? Sim, você é um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as outras moças. Volta lá no versículo 1. Quando fala eu sou a rosa de Saron, quando você pesquisar, a rosa de Saron, ela é um pouco exigente.
A revelação para as nossas vidas, a pesquisa que foi feita, porque a gente faz pesquisas, mas que dá revelação ao Senhor. Tudo é para Ele, tudo para a glória dEle, então você faz pesquisas, mas a revelação, quando é levada para a igreja, passa a ser revelação. Então é Ele que fala através dos seus ministros. Amém? Então Rosa de Saron é um pouco exigente. É igual as esposas, né? Exigente. Hoje foi uma correria, a esposa faz isso, me ajuda aqui, me ajuda ali, faxina daqui, faxina dali. Falei, ai Jesus. Tá rindo aqui, ó. A pastora Roberta me gasta, por isso que eu estou mais magro. Aleluia aí, ó. Então, a Rosa ela é exigente. A Rosa ela só quer ficar num local alagado, com água. E quem fala, eu sou a Rosa de Saron, é a noiva. Está dizendo aqui acima a moça. Então, aqui eu vou tratar a moça, o rei, aí vai dizer as moças de Jerusalém ou os poetas, que está dizendo ali sobre as testemunhas oculares. Calma que você vai entender. Então eu sou a Rosa de Saron, está dizendo que, olha só, eu sou uma rosa, mas eu preciso estar encharcada, eu preciso estar dentro da água, eu preciso estar dentro de um rio, eu preciso estar imersa. Então, assim, essa rosa somos nós. É a noiva, está falando a moça. Precisamos estar mergulhados na intimidade, em adoração, porque oração e adoração andam de mão dada. Você fica só clamando, calma, adora também. Entra na água, entra nos rios. Então, Rosa de Saron é um pouco exigente, lírio dos vales. Eu não vou entrar em lírio dos vales, mas no verso 2 está dizendo que ela é diferenciada entre os espinhos. Precisamos ser, ali no caso, diferenciados, nós somos diferenciados, clamamos aí, entramos no comando de oração, você recebe uma repartição diferenciada, muitas das vezes não fazendo comparativo de denominações, mas você vê o nível de maturidade que está sobre essa casa. E quando você conversa com um amigo que é de outra denominação, você vê o nível de maturidade que você adquiriu e de outras denominações que não adquiriram a maturidade que você tem recebido nessa casa. Então, está falando que nós somos diferenciados entre os espinhos. Amém? Então diz assim, a Rosa de Saron, ela precisa estar e crescer em locais encharcados, com muita água. Precisamos mergulhar em adoração. Não deixe de mergulhar, não deixe de se apaixonar, não deixe de querer Ele. Se você está cansado, não fica ali muitas das vezes, começa a se movimentar lá no teu secreto, começar a adorar, e você começa ali, e você começa a dançar com Ele, chamar a atenção dEle, porque a nossa função como líderes dessa casa, meu querido, é gerar o quê? Mais, que você venha ter mais constrangimento em querer Ele no teu coração. Para que no teu secreto você venha liberar as lágrimas da adoração, liberar o teu coração, libera os rios que estão no teu coração. Então a intenção é essa, meu querido. É o teu secreto. Você não pode parar. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu ver se eu corri com alguma coisa aqui. Deixa eu só... Isso. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 5. Lembra-se. Na vertical. Não na horizontal. É a tua profundidade com o cordeiro. A tua profundidade com o cordeiro. Amém? Vamos lá. Quando tem esse ar com H, é interessante. Ele tem o significado dele é de surpresa, admiração, de alegria extrema. Aqui é o rei dizendo para a sua noiva. É o rei dizendo para a gente. É o cordeiro, é o triuno dizendo para a gente. Mata minha fome com passas e revigora-me com maçãs ou damasco, aqui na tradução, porque eu estou quase morrendo de tanto amar. Esse quase morrendo de tanto amar, alguns teólogos dão aquela desviada assim, num negócio tão santo, mas estou quase morrendo de amar, de tanto amar, no caso,
ali está ansioso ou ansiosa, no caso a noiva, ansiosa para estar na presença do rei. Quando ela fala, estou quase morrendo de tanto te amar, de amar, ela está ansiosa, ela está em casa, contando os minutos para estar com o rei na casa dele. Para estar com o rei nos aposentos. Para estar com o rei, a alegria extrema, ela quer estar ali, ela está com o coração, mesmo em meio às guerras, em meio às dificuldades, em meio às suas debilidades, ela quer estar ali, ela está ansiosa. Eu quero estar na casa dele, eu quero estar nos aposentos, eu quero estar na intimidade com o meu rei. Somos nós, estamos na intimidade com o rei hoje, estamos na casa dele, você, mesmo cansado, você está na casa dele. Eu quero aí falar uma palavra para alegrar o teu coração, mas ao mesmo tempo também você vai levar um beliscão. Até rimou. Uma palavra para alegrar o teu coração, mas ao mesmo tempo você vai levar um beliscão. Nós vamos levar um beliscão, que faz parte do processo. Tem que fazer parte. Então, meu querido e minha querida, aqui, quando fala aqui ela está querendo que mate a fome dela com passas. Passas é uvas secas, alegria, vigor. Maçãs ali está dizendo Damasco, energia rápida para estar na presença do rei. Então uma vida de sal, uma vida de entrega, uma vida de oração, você se ativa com palavras, com rugidos no mundo espiritual, quando você gera gemidos do teu espírito, quando você fala em línguas, quando você se rende à adoração. Eu estava lendo lá, dando só uma pincelada, estava finalizando ali a mensagem ali em cima. Eu estava sentindo a presença muito intensa, vocês adorando, as pessoas já estavam aqui descendo, pessoas quebrantadas, chorando ali, saindo chorando, porque é uma coisa maravilhosa. O Senhor, Ele quer fazer o quê? Ele quer gerar um quebrantamento. Ele não pode estancar, esse fogo não pode estancar aquilo que recebemos no sábado, no domingo, foi dado continuidade na terça e hoje na quinta-feira. Não pode parar, não pode, não podemos estancar isso. Precisamos avançar e perseverar. Então precisamos ser sedentos em todos os níveis. No caso, lá no verso 5 já foi falado aqui, lá em Mateus capítulo 5, verso 6, ali fala sobre as bem-aventuranças. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Então uma noiva desesperada. Vimos lá no Novo Testamento que precisamos, felizes os que têm fome e sede de justiça. O que é essa justiça? Será que a justiça do mundo vai conseguir saciar tua fome e tua sede? Então, meu querido e minha querida, precisamos entender que a fome e justiça, essa justiça se refere ao próprio Jesus. Ele te sacia. Ele te sacia nas suas debilidades, naquela área que precisa ser preenchido por Ele. Quando a pessoa passa pelo processo de libertação, vê uma limpeza numa parte ali da medula, do DNA dela, porque é algo que estava preenchido o quê? Com trevas. Aí daqui a pouco ela passa por libertação, vem luz, vem óleo, vem vinho novo. Então é essa justiça que entra em mim e em você quando passamos pelo processo de libertação. Então precisamos entender, felizes somos nós, ou bem-aventurados, ou campeões, aqueles que estão vencendo, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm fome e sede pelo Cordeiro, aqueles que têm fome e sede pelo Cordeiro, Ele é a própria justiça em nós, porque serão satisfeitos, só Ele pode saciar. Aquela área, quando eu cheguei aqui, eu tinha debilidade, quando as ministrações, as repartições que foram feitas através do nosso Pai espiritual, sobre a vida do nosso bispo, ministrando sobre as nossas vidas, você para analisar que a sua vida não é mais a mesma, algo na sua vida acontece, aquela área que estava parada, estava aquela lacuna ali aberta, algo é preenchido, o favor do Senhor entra na minha vida e na sua vida, a presença dEle entra, aquela sujeira que estava lá naquele particular, Ele entra e muda a minha vida e sua vida, porque serão satisfeitos. Só Ele consegue fazer isso na minha vida e na sua vida. Mais ninguém. Mais ninguém. Então precisamos ser sedentos em todos os níveis para estar no secreto com o Rei, o noivo dos nossos corações. Precisamos. Necessitamos. Só Ele consegue satisfazer. Só Ele consegue preencher, mais ninguém. Quando eu era do mundo, ficava lá na melancolia, ouvia
diversas músicas do mundo e ficava lá chorando lá no meu canto para tentar preencher e não preenchia. Mas quando você conhece um cordeiro maravilhoso, aquele cordeiro que muda a minha vida e sua vida, quando você se rende nesse altar e você começa a queimar, você começa a inflamar no teu lugar, é algo que começa a te queimar, a te mudar, a te constranger, você começa a ver a mudança nas suas lágrimas, você começa a liberar DNA, ele começa a ver esforço da tua parte e ele começa também a se esforçar ao teu favor. Porque precisamos lutar, precisamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, usar a fé, meu querido e minha querida. Precisamos. Não podemos parar mais. Não podemos. Não podemos. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 8 e 9. Aí fala de novo, estou ouvindo o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, subindo as colinas. Os teólogos dizem aqui, está falando sobre um cervo selvagem, que a fêmea ela está naquele período fértil. Então ele sente o cheiro longe. Então ele vem desesperado, saltando sobre os montes. E Salomão e sua amada, eles tinham uma inteligência fora do normal, porque eles tinham uma visão à frente do seu tempo. Você no teu secreto, você pode chamar ele. Senhor, vem. Vem, ele vem saltando sobre o seu telhado. Ele vem saltando sobre os seus muros. Ele vem, meu querido, diz lá em Miqueias que ele vem, ele pisa em montes altos para julgar o povo, porque o povo estava pecando. Agora imagine você que tem sacrificado, tem se humilhado, tem se rendido, o que ele não faz por você? O que ele não faz por você? Existe o portal de justiça, nosso Pai espiritual, e aqueles que estavam lá desde o princípio com ele, clamaram nesse lugar, chamaram a atenção do Cordeiro. Hoje os anjos ministram, nos ajudam, porque homens lá atrás, mulheres lá atrás sacrificaram muito. Não somos nós que estamos fazendo algum mover aqui, não. É algo que foi sacrificado lá atrás. E precisamos valorizar. Não podemos deixar essa chama se apagar. E o Cordeiro, ele vem. É a mesma coisa, aquela alegria. Estou ouvindo o meu amado. Ali o ar está dizendo uma alegria extrema. A noiva desesperada por ele. A noiva desesperada por ele, a noiva sedenta, a noiva do avivamento, a noiva do Rio de Janeiro, a noiva desesperada. Estou ouvindo o meu amado, veja aí, ele vem saltando pelos montes, ele vem do céu, meu querido. A palavra de Deus diz ali em Salmos, ele fala, Davi, Senhor, inclina o céu e desce, Senhor, inclina o céu e desce. Ele manda o Senhor inclinar o céu para ele descer. Ele ora, fala, Senhor, inclina o céu e desce. Meu querido, você consegue chamar a atenção do Cordeiro. Teve um momento aqui que Deus me deu aqui, uma visão muito maravilhosa. Eu estava num período que o apóstolo eu estava quebrado, eu estava só Jesus. O apóstolo estava lá em São Paulo. Eu estava aqui sozinho. Teve uma quinta-feira que eu estava quebrado. Falei, Jesus. E era quinta-feira de libertação, que era bem pesado. Falei, Jesus, nos ajuda, porque não tem que dia que você acorda triste, aquela guerra, mas faz parte. Falei, Senhor, me ajuda. Sem ti, não dá. Daqui a pouco eu entro ali no meu quarto, começo a orar. Entro numa dimensão de oração, de adoração, daqui a pouco ele me leva em êxtase, daqui a pouco alguém de branco entrando no meu quarto, com um cheiro de nardo fora do normal. E quando eu respirei fundo, meu querido, aquela fraqueza que eu estava sentindo, aquela debilidade foi embora. Ele entrou no meu quarto com um cheiro de nardo. Eu nunca experimentei esse outro ministério. Eu tenho experimentado aqui, sabe por quê? Porque esse ministério não se desfazendo de outros ministérios, mas esse ministério tem sacrificado com sal. Tem subido o monte, tem sacrificado, tem jejuado. Vamos jejuar uma semana. O povo, se mobiliza. Os ministros. Vamos subir o monte. Rápido. Temos sacrificado.
temos sacrificado. Então, meu Deus, aleluia. Ai, Jesus, então precisamos cheirar santidade, sal, para o noivo correr em favor da sua noiva. Como eu falei, não quero trazer uma palavra aqui romântica para você, não quero acalentar o teu coração, não. Que daqui a pouco você vai levar um beliscão. Daqui a pouco você vai tomar aqui um copinho de boldo. Tá rindo? Vai tomar um copinho de boldo, um suquinho de couve, meio amargo para o teu fígado, para o nosso fígado, que faz bem. Porque tudo que é bom para o fígado, é teu desígnio, teu futuro, hein? Quando se refere a fígado, entenda uma coisa, a prova vai vir, dificuldade vai vir, o desafio vai vir, tem que vir. Se não vir, você não está forjado para o teu futuro. Porque as pancadas te preparam para o futuro, as dificuldades te preparam para o futuro, ela prepara o teu desígnio, ela te dá potencial, resistência e força para você avançar. Então trabalha o teu fígado, fígado significa futuro, desígnio, chamado. Então não pare de sacrificar, não desista, deixa o processo, deixa doer, tem que doer. Se não doer, não tem graça, tem que doer. Porque é quando dói que a gente para refletir, a gente para analisar onde precisamos mudar. Onde precisamos analisar onde nós estamos errando. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 4, versos 6, 9 e 12. Primeiramente, o 6, Cantares de Salomão. Viu, estamos discorrendo aqui num livro de avivamento. Do noivo para com a noiva. Antes de o dia amanhecer e de as sombras sumirem, eu irei às montanhas perfumadas. Opa! Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, abre sua Bíblia, Cantares de Salomão 4, 6. Diz assim, vou ler só a parte A. Antes do dia amanhecer e as sombras sumirem, eu irei às montanhas perfumadas, de mirras e colinas que têm cheiros de incenso. Mas aqui o objetivo aqui era antes do amanhecer. Não pare de orar de madrugada. Bota teu celular para despertar de madrugada. Gere sal de madrugada. O noivo está desesperado para te achar de madrugada. Noiva do avivamento, bota lá para despertar. Pô, estou na correria, pastor, vai lá, ora pelo menos ali em línguas, fica ali um período e daqui a pouco você volta para a cama de novo. Você vai ver que vai voltar revigorado. Mas faça um sacrifício. Temos comando de manhã, à tarde e de madrugada, não para. É muito comando nessa casa. Verso 9. Aqui o rei dizendo, você conquistou ou você capturou o meu coração. Precisamos entender a profundidade disso aqui. É o noivo dizendo para a noiva. Uma noiva avivada, uma noiva que se entrega, uma noiva que é separada, uma noiva que fala não para o pecado. Eu não quero fazer mais isso, eu não quero ter mais essa inclinação para aquilo outro. Chega, eu não quero mais isso, aquilo, não. Você começa a lançar fora e você começa a chegar mais próximo do seu amado. E o seu amado fala para mim e para você. Você conquistou o meu coração. Em outra tradução, você capturou o meu coração, minha irmã, minha bela noiva. Quando fala minha irmã, é como se ela estivesse passando as dificuldades junto com ele. Não tem dois irmãos, quando o pai e a mãe passam por dificuldades, os irmãos também passam por dificuldade? É a mesma roupa, a mesma comida e tal. Tem? Quando ele fala minha irmã, ele quer dar mais ênfase, mais profundidade. Estamos passando por dificuldade, por privações. Então ele fala minha irmã, porque ela está lado a lado com ele. Amém? Respira fundo, vamos respirar fundo. Minha bela noiva, ele entra, minha bela noiva. Você me venceu com um simples olhar, só com o enfeite do seu colar. Então, meu querido, você não pode parar de liberar suas afeições. Então a noiva, ela conquistou o coração do noivo. A noiva sedenta, a noiva do avivamento, ela olhou e... Opa, desculpa, foi aqui? Então a noiva, o que ela fez? O noivo, ele disse, você conquistou meu coração, minha irmã, minha bela noiva. Você capturou
você conquistou só com um dos seus olhares. Por isso que a cada adoração você tem que liberar suas afeições. Lindo, maravilhoso, tu és formidável. É o teu olhar. Mas o que me chama a atenção é, você me venceu com um simples olhar, só com o enfeite do seu colar. O colar ele fica onde? No coração. A noiva tinha algo no coração dela que chamava a atenção dele. A noiva tinha algo no coração dela que inflamava o coração do noivo. Está falando colar, não está falando coração. Tem gente ali que está assim, opa, é colar, calma, eu sei. Mas, enxergue além do colar, enxergue, entenda, é na vertical, enxergue além do colar, não enxergue na vertical você está vendo homens, enxergue na vertical, não enxergue na horizontal. Se você vê colar, você não vai ver o coração, veja além do colar, veja o coração. Que o colar das mulheres vinha até próximo ao coração, vinha nessa região. Então, era algo que chamava a atenção do rei, era o coração dela inflamava, o coração dela estava voltado para o avivamento, o coração dela estava disponível, eis-me aqui, era algo que chamava a atenção do rei, era o colar, era o que estava além do colar, era o coração dela. Era o coração dela apaixonado, era um coração apaixonado, querendo o rei. Era um coração, eu coloquei aqui, era um coração de Davi em fé. Samuel não viu o coração de Davi? Baixinho, adolescente? Era algo que estava no coração de Davi. Davi, em meio aos gigantes dos seus irmãos, Deus viu um coração diferenciado. Deus viu um coração adorador, um coração que se entregava, um coração que estava disposto para o avivamento nos seus dias. E ele fez avivamento, ele montou ali a tenda de Davi, que ficava ali 24 horas, não parava. Aquele homem marcou o seu tempo, aquele homem marcou a sua geração, aquele homem deixa palavras até hoje para mim e você mergulharmos em adoração. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele gerou Salomão, e Salomão discorre esse avivamento através de cantar de Salomão. Mas Davi também você vê tantos salmos, tantas revelações. E outra coisa também, não veja o livro de Salmos também como, não leia de qualquer forma. Não leia o livro de Salmos como se fosse, as pessoas usam o livro de Salmo como se fosse livros de autoajuda, ou motivacional, não faça isso. Leia os livros de Salmos como revelação. Davi não está com o pezinho ali na terra, não. Davi está com o pé na glória. Tudo que Davi fala, pronuncia, ele está em outra dimensão. Ele está em outra dimensão, meu querido, então não veja dessa forma. Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Fandrier. Groshan. Eu estou pregando, estou trazendo aqui só para você entender mais ou menos, para que fique registrado aí, para você anotar. Eu não estou acelerando muito não, está tão fogo aqui, eu estou suando aqui. Mas eu estou puxando, tá? Para que você possa entender. Agora lá no versículo 9. Mas antes eu vou ler aqui. Oração pela madrugada provoca o sal. Gera na noiva saúde. No caso aqui ele vem dizendo sobre, no verso 4 ele vai falar sobre mirra e sobre incenso. Não, no verso 6, desculpa, ele vai falar sobre incenso e mirra. Volta só um momentinho, só para mim não perder aqui o raciocínio. Isso. Antes do dia amanhecer, de as montanhas, as sombras sumirem, eu irei à montanha perfumada de mirra e à colina que tem o cheiro de incenso. Mirra e incenso. Mirra, saúde para a minha vida e para a sua vida. Quando você tem uma vida de sal, uma vida de entrega, mirra significa saúde. Saúde. Saúde para as nossas vidas, mas é uma saúde voltada para a cicatrização. A mirra, ela ajuda a fechar feridas. De repente, algumas pessoas vão receber aqui hoje, através da oração, através da última palavra de adoração,
aqui no momento final, aqui de ministração, de repente você vai receber uma cura no teu coração. O noivo, ele quer cicatrizar algo aí. O noivo, ele quer fechar algo. O noivo, ele quer gerar saúde no teu coração, na tua mente. O noivo quer fazer algo contigo. E incenso é saúde, meu querido, para a sua mente e para o teu coração. É bem-estar, para você ficar revigorado, para você não parar, para você continuar. Eu estou andando até aqui para tirar um pouquinho teu sono. Eu estou te perturbando para você não dormir. Estou te perturbando para você não dormir. Anota aí, ó. Pega o lápis que você não dorme. Amém? Rafa Chandrion. E lá no verso 9 já foi falado, você conquistou meu coração. Agora no verso 12. Minha irmã, minha noiva querida, você é como um jardim particular, como uma fonte só minha e de mais ninguém. Olha que o avivamento nos proporciona. Você é algo exclusivo dele e de mais ninguém. É algo que é separado para ele e de mais ninguém. Então, quando você se separa, você adquire mais santidade, mais dele sobre a tua vida, mais dele sobre a sua história, mais dele sobre a tua casa, mais dele sobre o teu ministério. Então, você é um jardim particular. Jardim particular é onde só ele tem acesso e mais ninguém. É ele que vai tocar nessa flor, é ele que vai experimentar dos seus frutos, é ele que vai subir na árvore, é ele que vai ter acesso ao teu coração e mais ninguém. Porque você é a noiva do avivamento, ele te escolheu, é você. É você e mais ninguém, é você meu jardim particular de mais ninguém. Para analisar o noivo entrando, você é um tabernáculo, como foi falado aqui, nosso Pai espiritual, você é um tabernáculo vivo, ele acessa você, ele entra em você, tem acesso, e ali ele senta contigo na mesa. Não sei se você tem o hábito, café da manhã, você puxar uma cadeira, eu faço isso, quando não faço, meu filho faz. Pai, a cadeira do Espírito Santo, hein? Ih, desculpa, filho. O João me lembra. Puxa a cadeirinha. Sabe por quê? Puxa a cadeira para ele? Porque quase que eu morri. Eu morei em São Paulo na temporada, rapidamente. Não sei se algumas pessoas... Quem sabe desse testemunho da cadeira que eu quase morri? Ninguém aqui? Ninguém? Sério? Ninguém? O senhor lembra? Lembra? Mas ninguém aqui? Olha a importância de você. O salmista, ele dizia, Senhor, eu vou para a guerra, mas ao vencer, Cordeiro Santo, eu quero te adorar. Eu quero entrar na tua casa com as mãos levantadas, eu quero glorificar o teu nome. Por que Davi fazia isso? Davi estava preparando o ambiente antes de ir para a guerra, porque iria para a guerra tendo a certeza que iria voltar para adorar o Cordeiro. Então saia da tua casa, Senhor, eu vou para a tua casa, me livra de todo mal, porque eu quero voltar, quero te adorar, quero voltar para o meu secreto, quero te cultuar. O Senhor vai preparar o caminho, nada vai te atingir. Eu morava em São Paulo, rapidamente eu morava em São Paulo, e eu tive que fazer a transferência da faculdade, e eu passei por um local que eu sempre passava. E nessa que eu passei pelo local, eu sempre puxava a cadeira, café, almoço e janta. Espírito Santo, senta aqui, come com a gente, né, pastora Roberta? Sempre fazia isso. Quando eu esquecia, ela lembrava, a cadeira do Espírito Santo. Senta aqui, come com a gente. E você sente essa presença maravilhosa. Convida ele, faça isso, faça essas loucuras, porque o povo do avivamento faz loucuras. É loucuras de amor, tem que fazer loucuras de amor, como foi falado aqui. Nosso irmão Daniel falou sobre loucuras de amor, o nosso bispo falou sobre paixão na terça-feira, e faça isso, não tenha vergonha. Você tem que se expor mesmo. Aí o que aconteceu? Aí eu estava andando num local, daqui a pouco, me seguram pelas costas assim, e botam uma arma na minha nuca. Se você virar, eu vou estourar a sua cabeça. Falei, calma, você é policial? Não sou. Vim da igreja agora, vim da faculdade, fui para a igreja, estou com a minha Bíblia aqui, estou com mochila. Tá bom, aí pegou a carteira, pegou meu rádio, na época era Nextel. Aí ali até um momento tranquilo, mas quando eu saí fiquei trêmulo e tal. Eu falei, meu Deus. Aí pegaram o cartão, pegaram e tal. Roubo, né? De prática que acontece. Então não se vira. Aí eu peguei, fui, saí. Eu sempre passei por ali, nunca fui roubado. Eu cortava como se fosse um caminho. Eu sempre passei por ali. E naquele dia eu fui roubado. Eu saí daquele local, fiquei meio trêmulo, aí peguei, cheguei em casa, aí falei para a Roberta, ai meu Deus, mas tudo bem com você? Não, tudo bem e tal. Aí a gente foi jantar, estava meio triste e tal. Aí daqui a pouco,
Aí ela falou assim, ó, puxa a cadeira para o Espírito Santo. Eu falei, é verdade. Espírito Santo, fica à vontade. Aí daqui a pouco bateu uma crise de choro, comecei a chorar. Aí tangivelmente no meu ouvido, você não morreu, porque eu estava te esperando para jantar. Aplauda o Senhor, porque Ele faz isso. Você não morreu, porque eu estava te esperando para jantar. Então faça isso. Toma café com ele, almoça com ele, janta com ele. Se vir algum livramento, ele... não, calma aí, vou livrar meu filho e minha filha, porque estou esperando eles para jantar. Estou esperando ele ou ela para tomar um café. Então faça isso, seja o quê? Uma noiva voltada para o avivamento, pegando fogo, ó. Viu? A função dos pastores é preparar o teu coração, porque, ó, mês que vem papai vai vir, vai tacar fogo, vai gerar repartição, tu vai ficar inflamado. Então a função do pastor é te ajudar a tirar os carrapichos, para que vinha ali a repartição ali do nosso apóstolo, aí que tu vai ficar ali, vai ser tomada para a glória do Cordeiro. Então faça isso, não se esqueça desse detalhe. Deixa eu correr, meu Deus. Lá em Cantares de Salomão, capítulo... Vamos voltar lá no verso 12. Tinha falado sobre o verso 12, só falei sobre o jardim, mas não falei sobre a fonte. Isso. Ali está falando sobre o jardim particular como uma fonte só minha e de mais ninguém. Uma fonte. Calma aí. Pensa comigo. Porque a intenção aqui é gerar avivamento, mais avivamento no teu coração. Tirar os carrapichos, a função do pastor é e jogar mais fogo no teu coração. Te preparar para o mês que vem. Pensa comigo. A quem está falando aqui é o rei. Minha irmã, minha noiva querida, você é como um jardim particular, como uma fonte só minha e de mais ninguém. Jardim e fonte. A Bíblia relata que ele é a fonte da vida. Precisamos beber dele para que nós não venhamos ter mais sede. Amém? Até aí? Mas acontece que ele fala o que uma fonte só minha e de mais ninguém. Meu querido e minha querida, tem algo em você que ele quer beber. Tem algo em você que chama a atenção nele. Tem algo em você que ele quer experimentar. Tem algo em você que ele está com sede querendo algo de você. Sabe o que é o sal que existe em você? É a entrega, é a dedicação, é a perseverança. Você não está parando, você continua, mesmo em meio às dificuldades, você continua. É algo em você que chama a atenção. É aquele choro, aquela lágrima, aquele DNA que você libera, aquela dificuldade que você passa, mas você não para, você continua, você persevera, porque algo dentro de você, existe uma fonte dentro de você que chama a atenção dele. Que ele fala, uma fonte só minha. E fonte é para o quê? Para tomar banho, para beber, para fazer mais o quê? Para fazer comida. Infinidades a fonte é. Então você gera alegria com a sua atitude, com a sua postura, com a sua maturidade que você tem adquirido. Até com as nossas debilidades também, nós aprendemos e também chama a atenção dele para que nós venhamos acertar e voltar para o caminho de volta. Precisamos. Amém? Então você é uma fonte aí, olha isso. Olha a visão desse homem. Olha a inteligência de avivamento que o Senhor colocou na mente de Salomão e de sua amada. Avivamento. Avivamento, avivamento. Então, Cantares de Salomão 4, versículo 15 e 16. Agora, vamos tomar um pouquinho de fel? Fel não, né? Um pouquinho de boldo? Um suquinho de couve para o fígado? Faz bem. Não se esqueçam dos processos. Porque sal também é processo. Você passa por dificuldade, você ora mais, você se entrega mais. Meu Deus! A vida financeira aperta, a dificuldade aperta daqui, aperta dali. Aquilo que você fazia, você não pode fazer mais. Aquelas extravagâncias que você fazia, é Deus te acertando, é Deus te moldando para te colocar no novo molde, para novas oportunidades. Porque às vezes Deus ele te coloca no molde para o quê? Para te ajustar para um novo tempo. E esse novo tempo é para você economizar mais, para você gastar naquilo que é pão, para você não colocar o recurso em qualquer coisa, não gastar em McDonald's, Burger King. É para você direcionar, fazer uma alimentação melhor.
Então a intenção é essa. Então o Senhor, muitas das vezes, Ele nos ajusta, nos aperta por essa questão mesmo. Ai, meu Pai, o horário. Misericórdia. Vamos lá. Você é a fonte do jardim, uma fonte de águas correntes, como o riacho das montanhas. Então, você é uma fonte do jardim, algo que não para. Você não pode parar. Como diz o apóstolo Paulo, nem a fome, nem a sede, nem principados e potestade, nada pode me separar do amor de Cristo. Você não pode parar, é uma fonte que não para, é uma fonte constante. Precisamos gerar melhoria contínua nas nossas vidas. Se eu fui mais ou menos hoje, amanhã eu vou melhorar um pouco mais. Eu vou avançar um pouco mais, eu vou fazer algo a mais. Faça algo a mais, você não pode parar. Você é uma fonte do jardim que não para. Pode passar, por gentileza? Se eu não conseguir fechar a mensagem, depois te fecha outro dia. Vamos, vento norte, acorde vento sul, sopre no jardim. Sopre no meu jardim e leve essas delícias, perfume. Levem esse delicioso perfume para que se espalhe no jardim. Que o meu amado venha para o seu jardim e coma dos seus frutos escolhidos. Vento norte e vento sul. Há uma colisão aí. Pá. Há um esmagamento do vento norte e vento sul. Para que seja gerado o quê? Leve esse delicioso perfume. Então, às vezes, você vai ser esmagado ou esmagada para que seja exalado a santidade, algo novo, algo extraordinário na sua vida. Está falando sobre o vento norte e o vento sul. Eles se colidem. Há um esmagamento. Ou ele pode vir da vertical ou da horizontal. Mas no caso aqui está falando sobre vento norte, vento sul, e está falando sobre esse perfume que é exalado. Então faz parte do processo você ser quebrado, faz parte do processo você passar pelo processo. A tristeza, a dificuldade, as frustrações, faz parte. Você só não pode se entregar, só precisa perseverar, não pode parar, não pode desanimar, não pode. Porque o vento norte e o vento sul vai vir, mas o objetivo dele é, meu querido, vai soprar o vento. Ih, me jogaram no vento, estou no vento, faz parte. É necessário. Porque esse vento faz com que eu e os senhores exalamos o bom perfume. Aí o noivo, ele fica desesperado para, sentir o meu cheiro e teu cheiro de santidade. Porque uma vida de sal, uma vida de oração, ela gera santidade, como o nosso Pai espiritual tem pregado o tempo todo. Pode correr, porque a hora já avançou. Estão gostando da mensagem? Amém? Eu posso só... É coisa rápida. É coisa interessante, amém? Vai ajudar os senhores, amém? Posso só avançar só mais um pouquinho? Depois o bispo apóstolo vai apertar meu pescoço, mas é coisa rápida. Tem que botar na quinta, na terça-feira, 1h30, 2 horas para pregar, porque a revelação que o papai traz para a gente entra nessa dimensão também, a gente vai junto com o papai. A gente não consegue pregar 1 hora, o negócio é difícil, é muita revelação dentro daqui, É muita revelação. Papai, é muita revelação, não dá. Não dá. É coisa rápida, eu não vou estender muito não, é só para a gente fechar o raciocínio. Tá bom? Então aqui, meu querido e minha querida, lá, no caso, em Cantares de Salomão 4, verso 15 e 16, está falando sobre o processo, esmagamento. Aqui, não podemos relaxar. Adquirimos o quê? Adquirimos avivamento nesses dias. Avivamento no nosso corpo, nos nossos ossos. Se você tem, no caso, tem alguma restrição em relação ao horário, você pode sair sem problema nenhum, tá bom? Se você tem que trabalhar, acordar mais cedo, tá bom? Eu não vou ficar triste com você, não. É só para fechar o raciocínio mesmo, tá ok? Então, se você quiser sair, ter algum compromisso, tem que ir para algum local, pode se retirar sem problema nenhum, tá bom? Depois você vê a mensagem online, tá bom? É só para fechar o raciocínio rapidamente aqui, tá? A revelação dentro do livro do nosso papai. Então não podemos relaxar com o fogo do avivamento que recebemos nesses dias. O processo não acabou, ele é contínuo para purificação, refino, para sermos mais confiáveis com Deus e com os homens. A intenção, meu querido e minha querida, é o quê? É o refino para que nós venhamos ser confiáveis.
Precisamos passar por libertação, transformação, para que possamos ser confiáveis. Vimos o quê? Que os frutos da carne é só problema. Que é muito maior do que os ataques ali espiritual do inferno. É muito mais. Então precisamos entender que, para que venhamos ser mais confiáveis, precisamos passar pelo processo. É necessário para gerar caráter, para gerar muitas coisas em nós. Amém? Então, para a purificação, refino, para sermos mais confiáveis, precisamos nos arrepender, ser esmagados, estar em movimento constante, ser confrontados para com o fogo, para que o fogo não se apague. Então precisamos ser confrontados, precisamos ser esmagados, precisamos passar pelo processo. Deixa doer, meu irmão, minha irmã, é necessário. Senão você não vai chegar num grau de excelência para a tua vida. Lá em Lucas capítulo 3, eu não vou ler tudo, depois você lê na sua casa, Lucas capítulo 3, do versículo 4 ao 14. Ali vai dizer sobre João Batista, falando sobre arrependimento. Ali ele vem discorrendo sobre arrependimento, o fruto de arrependimento. Precisamos manifestar os frutos de arrependimento. Ali vem dizendo à multidão, Senhor, o que eu posso fazer para ter arrependimento? Aí ele fala para a multidão, você precisa, se você tem 2 túnicas, dê uma. Se você tem comida, dá para o pobre. Daqui a pouco vem ali o cobrador de impostos, Senhor, mas o que eu posso fazer? Você precisa não cobrar tanto imposto. Você precisa, não passe o imposto conforme Roma faz. Você está passando além das taxas de Roma. E daqui a pouco mais abaixo chegam os soldados ali romanos e falam, mas o que eu posso fazer para... o seguinte, você não pode subornar, você não pode fazer isso, aquilo, outro. Então ele vem discorrendo ali, então ele vai especificamente na área específica de cada pessoa que fala em relação ao arrependimento. Então só eu e você sabe aquela área que precisamos ser mudados. Então a multidão precisava dividir. Teria que lançar o egoísmo de lado. Os cobradores de imposto não... para de taxar o povo lá em cima. Então só você sabe o que você faz no seu dia a dia, na sua profissão. Então se você é comerciante, cuidado com a balança desonesta. Se você trabalha em alguma área, se você manipula alguma parte química, você tira algo ali que vai prejudicar, vai gerar um acidente, cuidado. Lá em Levítico fala sobre a lei da balança desonesta. Então vamos estar sempre atentos a esses detalhes, viu? É só um copinho de boldo, para dar uma... Senão não tem graça. Sal é isso aí, para revigorar a gente mesmo. O sal dá uma levantada. É necessário, precisamos. O nosso ministério é um ministério de confronto mesmo. A gente precisa analisar aquela área que nós estamos tendo debilidade e precisamos fazer diferente. Porque eles queriam se batizar. E João Batista fala, raça de víboras, vocês querem se batizar, mas vocês geraram fruto de arrependimento? Então precisamos analisar isso. Frutos de arrependimento, frutos de mudança. Algo precisa ser mudado em nós. Só você sabe no teu secreto, só você sabe aquela sujeirinha que está debaixo lá do tapete, lá naquele cômodo que você fechou com chave e mais ninguém entra. Então precisamos o quê, meu querido e minha querida? Entrar e fazer essa limpeza. Só você sabe. Mais ninguém. Só você sabe. Deixa eu correr. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 1. Eu já estou no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Já recolhi a minha mirra, as minhas especiarias, já comi o meu favo de mel, já bebi o meu vinho com leite, amiga minha. Calma aí, amigos, comam e bebam o quanto quiserem. Aqui está junto. Tá? Aqui no caso aqui, é uma coisa interessante. Vocês querem saber? Amém? Amém? Aqui quando ele fala, eu já bebi o meu vinho com leite. Antigamente eles botavam leite no vinho, porque o leite ele era muito ácido, então precisava colocar vinho por questão estomacal e precisava para conservar o vinho. Se colocava leite e especiarias. E colocava também sal no vinho também. Depois você vai na história e você vai ver lá que eu estou te explicando aqui. Mas acontece que
O que me chama a atenção, o amor do noivo para com a noiva, quando nós provocamos ele com sal, provocamos ele com oração, entrega, jejum, quando você usa os fundamentos apostólicos, aquilo que foi colocado sobre a minha vida e sua vida, o que ele faz? Ele deixa por último, ele fala o seguinte, ele fala ali, eu já estou no jardim, ele correu para o jardim. Ele correu para o jardim para ter contato com a noiva, mas acontece que ele vem dizendo ali, no caso ali não está dizendo que correu, mas ali, eu já estou no jardim. Mas essa palavra aqui, eu já bebi o meu vinho com leite. Isso aqui era a entrada do banquete. Quando fala aqui, amigos, comam, bebam, aqui na minha Bíblia está dizendo que são os poetas, são as testemunhas oculares, são os amigos, são os convidados. São ali os amigos de forma geral, tá ali. Mas ele não estava no banquete, ele estava no jardim querendo ter contato com a noiva. Está conseguindo me entender ou não? Então, a pessoa está me olhando assim, calma aí, eu vou explicar. Mas eu estou correndo aqui por causa do horário. Meu Deus do céu. Então o que acontece, meu querido? Então ali quando ele fala, já bebi o meu vinho com leite, ele está falando sobre essa questão. Ele largou tudo para estar com a noiva. E ele largou, ali no caso, quando tem banquete dos reis, ele largou banquete, poemas, teatro, entretenimento, convidados, presentes. Ele queria estar somente com a noiva. Ele largou tudo. Ele falou, já bebi o meu leite com vinho. Aquilo ali ele deixou para o final, mas aquela bebida de entrada, ele toma para compartilhar o banquete. Comam e bebam, quem está falando não é ele, quem está falando são os convidados. Ele não estava no banquete, porque ele correu para ter intimidade com a noiva no jardim. Amém até aí? Vamos correr, meu Deus. Sétimo ponto para fechar. Cantares de Salomão. Aqui no caso, passa por gentileza. Deixa eu já passar para a conclusão. Aqui está dizendo sobre o amor sem limite, sem medida. Lembra das imagens? Lembra das imagens? Hein, evangelista? Das imagens, lembra? Já está ligado ali já? Está ligado. Então aqui, lá em Cantares de Salomão 8, versos 6, 7, ele está falando, guarde meu coração como uma prova de amor eterno, porque o amor é forte como a morte, ciúme como... E o ciúme é cruel como a sepultura. O amor é como fogo, como labaredas do Senhor, fogos enormes. E não há água que se apague, e a chama de amor, nenhum rio é capaz de levá-lo na correnteza, porque o amor do Senhor para com a noiva é firme, ele é constante, não para. Se quiser oferecer toda a fortuna, no caso, o amor de Cristo para com a sua noiva não tem valor. Não tem valor. Aqui na minha conclusão, para fechar, meu querido, porque o horário já está estourado. Diz o seguinte na conclusão aqui, precisamos sempre colocar o sal nas nossas orações para provocar a sede, a fome, para continuarmos ao rumo ao avivamento, à conquista, à eternidade para a glória do Rei. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 5. Agora bota a imagem rapidamente aí. Olha só a visão de Salomão para o seu tempo. O que é aquilo ali? O que está escrito lá em Cantares de Salomão, capítulo 3, verso 6, está falando sobre a leiteira de Salomão. Olha lá como é que era. Como era carregada a leiteira de Salomão. Então, calma. Ah, tá. Já passou, né? Pode passar. A leiteira de Salomão. A leiteira de Salomão está falando sobre a carruagem nupcial. Ali é só para ter mais ou menos uma ideia. Ali, no caso, é mais voltado ali, mais ou menos, era comparado a carruagem, não tinha rodas, era carregado nos ombros de homens. Olha como Salomão tinha uma visão além do seu tempo. Olha porque esse homem era sábio. Pode passar por gentileza? Tem alguma coisa a ver aí com a arca aí? Alguma coisa aí? Avivamento. Passa outro, por favor. Para fechar aqui a conclusão, diz o seguinte, lá em Cantares de Salomão 8:5, quem é esta que vem do deserto apoiada com a cabeça reclinada no seu amado?
Quem é essa? Como foi falado, Salomão ele estava à frente do seu tempo. Salomão fez uma carruagem comparado à Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava 3 elementos. Salomão queria entrar na Arca da Aliança. Ele colocou a sua noiva. Ele entrou ali na Arca da Aliança. Desculpa, na leiteira dele. Só fazendo um comparativo, calma. Sem heresia, calma. Que é muita presença aqui, a gente fica... Então a leiteira de Salomão, a carruagem de Salomão não tinha, era homens que levavam. Ia detalhar mais por causa do horário, não dá mais. Olha lá, a Arca da Aliança. Então Salomão, ele fez o quê? Poxa, eu não posso entrar na Arca da Aliança, eu vou fazer minha carruagem, botar minha amada dentro da Arca da Aliança. Lembra que foi falado que Cantares de Salomão é um livro de avivamento? Que é na vertical? É o noivo para com a sua noiva? Salomão ele estava à frente do seu tempo ao ponto de dizer o seguinte: ei, quem é essa que vem do deserto apoiada com a cabeça reclinada no seu amado? É a noiva sedenta da última hora em chamas. É a noiva da última hora em chamas. É você entrando com o rei na carruagem nupcial para a eternidade, para jogar fogo, para gerar fogo nessa terra. Salomão, volta lá um pouquinho para você visualizar. Vai passando as fotos só para você trabalhar a sua visão criativa, para você ter mais ou menos uma noção que ele fez. Ele fez ali uma carruagem parecida ali com a Arca da Aliança. Que era guardada pelos querubins, mas no caso ali está falando que era guardada, quando você lê aqui, depois você lê em casa, por causa do horário, está falando que era guardada por 60 homens armados até os dentes, homens destros de tanto braço esquerdo e direito para guardar o rei nos seus terrores noturnos. Então Salomão, ele enxergou lá na frente. Então, meu querido, minha querida, que mês que vem nós vamos entrar. Você já pode entrar no teu secreto. Se você gerar sal, você pode entrar no teu secreto junto com o noivo ali. Vamos ficar de pé, já aplauda o Senhor por causa do horário.